Abrir a palavra do nosso Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1. Eu vou aproveitar a oportunidade que os queridos irmãos estão aqui sendo expostos a essa carta pelo nosso querido presbítero Tiago, e conversando com ele, ele me disse que já avançou o capítulo 1 até o versículo 17, que foi o último sermão pregado aqui na igreja. Então hoje eu quero ver com vocês dos versículos 18 a 23 e tirar algumas lições bem práticas para nós aqui. Romanos capítulo 1, de 18 a 23, diz assim a bendita palavra do nosso Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Assim como o nosso querido presbítero Tiago já orou, rogando ao Senhor que nos ilumine neste momento da compreensão, eu chamo a sua atenção que esse momento do culto é um momento em que nós temos a oportunidade, de uma maneira bem mais intensa, ser expostos à palavra do nosso Deus. E o desafio nosso aqui, neste momento, é explicar o texto na sua essência e tirar algumas lições. Se vocês pegaram o boletim aí, estão seguindo, nós propomos um tema tirado do texto aqui. O bloco que nós acabamos de ler aqui vai falar sobre a culpabilidade universal, a culpa que o homem tem diante da revelação de Deus, a revelação natural, o mundo criado. Então, nesse sentido, não há neutralidade. Todo ser humano é culpado diante de Deus. Você pode me perguntar assim, pastor, o que é que uma pessoa faz para ir para o inferno? Ela não precisa fazer nada, ela já nasce indo para o inferno. Então, o que nós vamos ver é sobre esta realidade. Irmãos, todo ser humano, todo, sem exceção, conhece a Deus pela revelação geral. A criação é suficiente para revelar a existência de um Criador, de Deus. O homem não é neutro nesse sentido. Ele nasce com um instinto de adoração. Numa linguagem teológica, ele tem o senso do divino dentro dele. Ele nasce com uma semente inclinada a adorar o transcendente, a buscar o sobrenatural. Mas só que ele não consegue por si só. Na verdade, ele não fica neutro. Ele suprime esta verdade, porque ele entra na humanidade afetado por um mal que é chamado pecado. E então isso o faz indesculpável diante de Deus, mostrando que ele necessita urgentemente da graça salvadora, que nós sabemos que só está em Cristo. O único que é o caminho, a verdade e a vida. Então, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, é um dos textos chaves para a doutrina da revelação geral.
É isso que nós vamos ver. Eu não sou cientista, eu sou um teólogo, mas nós entendemos, pelas grandes informações que nós temos na nossa época, que esse mundo criado é um mundo criado por alguém muito poderoso. A maioria esmagadora dos cientistas não são ateus, eles creem em Deus. Alguns não têm uma visão muito clara desse Deus criador, mas eles não se colocam numa neutralidade. Existe sim cientista que toma uma decisão deliberada no coração de dizer que Deus não existe, mas a doutrina da revelação vai mostrar esta realidade de um ser todo-poderoso que criou todas as coisas. Só que Romanos capítulo 1, de 18 a 23, também vai mostrar que o homem criado por Deus entrou num estado lastimável, que na nossa teologia nós chamamos de depravação total. O homem ele foi contaminado totalmente pelo pecado. Não tem uma partezinha no corpo dele que está branco. Nós não cremos que o homem é uma tábula rasa, como um grande filósofo do passado disse aí, né, Maquiavel, que o homem é uma folha em branco e ele nasce e aí então está nas mãos deles escrever a sua história. Nós cremos que o ser humano nasceu contaminado pelo pecado totalmente e ele tem responsabilidade, porque ele foi criado de uma maneira a ter uma mente. Então ele erra consciente que está errando. Muitas vezes ele faz isso deliberadamente. Então, isso tudo diante do Criador. Por isso, o capítulo 1 de Romanos, de 18 a 23, fala dessa maneira tão intensa. O apóstolo Paulo aqui está demonstrando que toda a humanidade está debaixo do pecado. Toda. E, portanto, necessita da graça, do Evangelho. É o tema que vai culminar lá no capítulo 3, quando chegar lá. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas afirmam assim: nunca tive oportunidade de conhecer Deus. Paulo vai responder, mostrando que o problema não é falta de revelação para conhecer Deus, mas rejeição dessa revelação de Deus. Porque Deus se deixa mostrar na criação. Então vamos aqui para o nosso texto, para a gente examinar com cuidado aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina. Olha para o versículo 18 aí, por gentileza. O versículo 18 diz assim, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, eu penso que nós estamos vivendo uma época em que pregar sobre a ira de Deus no púlpito está sumido. Porque a nossa geração está acostumada a ter comichões nos ouvidos. E um sermão que fala sobre a ira de Deus, as pessoas não gostam de olhar para esse Deus desta maneira, porque nós estamos influenciados por romantizar Deus. Então Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é gracioso. E é mesmo, meus irmãos, essa é uma faceta do Deus que nós servimos. Mas nós não podemos esquecer que a mesma Bíblia que diz que Ele é amor, diz que Ele também está irado. Então aqui o apóstolo Paulo já diz, olha, há uma ação de Deus que se revela do céu. Ou seja, esse Deus criador dos céus e da terra tem uma manifestação do alto para baixo. E diz aqui que é a ira dele. Meus irmãos, quem é que pode suportar o pisar ou esmagar das mãos desse Deus? É igual uma formiga que você vê andando assim, aquela formiguinha pequenininha que é tão insignificante, e você sabe pelo tamanho que você tem diante daquela formiga, rapidinho você vai ali e esmaga aquela formiga. E não tem o que ela fazer. Assim, meus irmãos, somos nós diante da criação de Deus. Nós estamos aqui olhando para cima, esse Deus que é tão grande, tão grande. Se Ele quiser, Ele esmaga a humanidade toda. Toda. É isso que Paulo está dizendo. Então, a ira de Deus contra
a supressão da verdade. Então, esse Deus que é amor, quando ele percebe que nessa criação alguém suprime a verdade, e aí então as crianças que estão aqui nos acompanhando o culto e prestando atenção, a verdade de Deus é algo que agrada a ele. Ele é um Deus de verdade. Então, toda vez que nós falamos mentira, este Deus fica irado. Por quê? Porque ele é pai da verdade. A mentira tem um outro pai. Então, quando os pais dizem assim para os filhos, não mente, meu filho, não fala mentira, porque a mentira tem uma paternidade, tem um pai. Quem é o pai da mentira? É o diabo, porque ele vive na mentira. Então, sobre o diabo há uma ira de Deus para esmagá-lo. E toda vez que nós, então, entramos no caminho da mentira, suprimindo a verdade de Deus, aí, então, provocamos a ira do Senhor Deus. Você conhece criança que coloca as mãos nos ouvidos enquanto o pai fala com ela? Ela ouve o pai falando, mas ela decide não escutar. Assim somos nós, meus irmãos, diante da revelação de Deus. A ira de Deus se revela do céu. É isso que Paulo diz aqui. E aqui nós temos verdades principais. Ira de Deus. É por isso, filho, que o pai fica irado com você quando você não dá ouvido ao que ele está falando. Aí fala assim, papai está nervoso, e mamãe está nervosa. Mas nós servimos um Deus também que fica nervoso, que fica irado, quando nós não agimos de acordo com a verdade revelada dele. Ira, essa ira aqui é diferente da raiva humana. Por exemplo, eu sou pai e sou avô, fico com raiva, fico irado. Mas o problema é que eu fui afetado pelo pecado. Então, quando eu fico irado, a minha ira não é uma ira santa, é uma ira pecaminosa. Então, quando eu ajo com ira, com certeza eu vou pecar. Eu vou ferir alguém. Agora, a ira de Deus é diferente. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é justa. É uma ira que ele não vai ferir ninguém porque ele errou. Ele fere porque ele é santo, ele é justo. Por isso é que nós, quando formos irar, nós devemos não pecar. Lembra do apóstolo Paulo? Irai-vos e não pequeis. É difícil, né? Irar e não pecar, porque geralmente, quando ficamos irados, a gente peca. Aí depois a nossa consciência começa a acusar, puxa a vida, por que é que eu fui fazer aquilo? Por que é que eu falei aquilo? Porque o pecado nos afetou de tal maneira. Então, a ira de Deus, meus irmãos, preste atenção nesse detalhe. O apóstolo Paulo está falando de algo muito importante, e ele está falando aqui de uma maneira geral. Essa ira de Deus se revela do céu, no tempo presente, mas no tempo, é claro que essa ira vai se manifestar lá na frente no juízo final, mas ela já se manifesta agora. Por isso é que nós, os crentes, somos chamados para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem que apazigua esta ira de Deus sobre a humanidade. E aqui, então, o alvo da ira é sobre... Olha aí o versículo 18, por gentileza. Diz aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Impiedade aqui, meus irmãos, é pecado contra Deus. O ímpio, ele peca contra Deus, contra o Criador. Mas aí ele continua dizendo assim, e perversão dos homens. Bom, ele fala de impiedade, e a perversão aqui numa outra tradução pode ser injustiça. Impiedade, pecado contra Deus. E injustiça ou perversão, pecado contra o próximo. E o que é que esse pecado faz? Está aí no finalzinho. Detém a verdade pela injustiça. Meus irmãos, qual é o pecado principal nosso? O pecado principal e central é exatamente suprimir a verdade. Ignora. O homem não é vítima da ignorância. Escuta isso daqui. Mas ele é culpado por rejeição ativa.
Não pensa, meus irmãos. Você já viu aquela mãe piedosa que quando vê o filho que fez alguma coisa e a polícia pegou e prendeu? Aí a mãe fala assim, mas o meu filho, no fundo, o meu filho não é isso, ele não é assim. Essa mãe está equivocada, porque no fundo, ele é pior do que ela imagina. Não existe neutralidade espiritual. Ou glorificamos a Deus, ou resistimos a Ele. Essa é a humanidade onde vivemos, meus irmãos. Suprimir a verdade, e eu estou falando aqui a verdade aqui, claro que é uma pessoa, é um ato moral, não intelectual. O apóstolo Paulo trata disso. Então, não é negada a verdade porque ela é fraca, mas é negada porque ela confronta o nosso pecado. E todos nós, por isso é que sermão sobre ira de Deus sumiu dos púlpitos. Quem é que gosta de ouvir sermão sobre a ira de Deus? Porque vai confrontar o nosso pecado. Aliás, sermão também sobre o pecado está subindo dos púlpitos. Tem pastores que não gostam mais de falar sobre pecado no público, porque constrange a comunidade, vai perder membros. Então, mensagem que faz sucesso hoje é aquela mensagem que vocês já sabem aí, né? Que traz comichão no ouvido, faz você se sentir bem. Se a gente tiver um ambiente propício para poder você se sentir confortável e um pregador que tem uma oratória boa, que tem uma comunicação que faz cosquinha em você, e aí você se sente leve. Mas falar que você é um pecador, que se você não se arrepender, você vai para o inferno, esse sermão está sumido. Ainda mais na presença de crianças, né? Mas é isso que Paulo está dizendo aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Mas aí temos mais aqui. Versículo 19 e 20, acompanhe comigo aí no texto. A revelação clara de Deus aqui na criação. Está tão claro, meus irmãos, versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles quem? Esses homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, porque Deus se deixa mostrar, meus irmãos, esse Deus não é um Deus oculto, não é um Deus secreto, não é um Deus que está distante e não age no meio da sua criação. Paulo está dizendo, não, esse Deus é um Deus que criou, estabeleceu normas e que está no meio da sua criação. E claramente ele é reconhecido. O que nós temos aqui, meus irmãos, é a doutrina da revelação geral de Deus. Então, nesse sentido aqui, não existe ateu. Ninguém nasce ateu. Ateu é uma decisão deliberada que um incauto toma. Ele não quer crer que Deus existe. Então, ele toma uma decisão. O Salmo 14 diz que ele é um insensato. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Porque nós temos aqui a revelação geral. Deus se revela a todos. Deus não é aquele que não se deixa mostrar a todos, só se mostra a um grupinho específico, exclusivo. Não, meus irmãos, aqui Deus se revela a todos, na criação, na ordem do mundo e na consciência moral. Todo ser humano. É isso que faz a diferença de nós com qualquer animal. Não sei quantos de vocês aqui, quando estava sendo alfabetizado, foi ensinado dizendo, o homem é um animal racional e o cachorro é um animal irracional. Meus irmãos, nós não somos animal, não. Nós temos uma revelação, nós temos uma consciência que o bicho não tem. Por mais que eu sei que você vai dizer, mas pastor, dá uma olhadinha no elefante, já saiu aí a pesquisa científica, é um animal mais inteligente. Você vê, nós temos animal que fala, o papagaio. Você tem cachorro que é adestrado de uma maneira que, mas meus irmãos,
eles foram criados de maneira diferente. O ser humano é exclusivo nesse sentido. Ao ser humano foi dada uma revelação que não foi dada para cachorro nenhum. Estou falando aqui do cachorro, alguém pode falar, o pastor é contra o cachorro. Não, eu tenho um cachorro lá em casa e a gente cuida dele direitinho, tá bom? Eu não tenho problema nenhum com o cachorro. O único problema que eu tenho é quando você começa a chamar o cachorro de seu filho. Eu entendo quando você fala isso, mas você cuida do bichinho lá, mas teu filho é quando você tiver uma criança. Aí sim, esse vai ser seu filho. Então, diz o texto aqui que, não é isso aí? Vê comigo aí o versículo de número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Poder eterno, divindade, meus irmãos, só Deus. Nós não somos divinos, nós não somos deuses. Eu sei que existem homens que querem ser Deus, eu sei disso. Mas Deus é que se fez homem. Meus irmãos, o que é revelado aqui é que esse Deus, ele tem um poder eterno, e ele tem aqui a sua divindade. E qual é o resultado? Quando Deus se deixa mostrar, os homens suprimem essa verdade e isso torna ele culpado. Por isso, é que se você me perguntar assim, pastor, mas e lá naquela aldeia selvagem, lá tem um povo que nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar de Cristo. Pastor, não seria uma injustiça se aquele povo morrer e ir para o inferno? Porque a mensagem da salvação não chegou para ele lá. Pois é, o missionário tem que ir lá. Mas, meus irmãos, por mais que ele esteja lá, selvagem naquela tribo, a lei de Deus está no coração deles. Eles são indesculpáveis. Não vai ter desculpa no dia do juízo. Ah, mas não veio o missionário aqui. A revelação é suficiente para condená-lo. Por exemplo, imagina um missionário chegou lá na aldeia. Nunca ouviu falar dos 10 mandamentos, como nós conhecemos. Aí você vai chegar lá, o cacique vai dizer assim, ó, essas mulheres aqui são minhas, não toque. O que é que ele está querendo dizer? Ele está sendo um hipócrita, ele está dizendo, olha, porque se tocar na mulher aqui, qual mandamento quebrou? Não pegar, não, adulterar. É minha, não pode ser sua. Ele está lá com arco e flecha. Ele vai dizer, esse arco e flecha aqui é meu, não pode pegar. Qual mandamento ele está dizendo? Não roubarás. Então, ainda que ele não tenha a lei explícita para alguém ensinar para ele, a lei está no coração, está intrínseco nele. Ele sabe disso, porque ele tem uma consciência. Então, ele é indesculpável. A revelação geral, irmãos, não salva, mas condena. Deu para vocês entenderem? Por isso a importância da igreja ir e anunciar essa mensagem. É dever nosso, porque a humanidade toda está perdida. E só nós, a igreja, temos a mensagem de salvação para esse povo. Porque a mensagem que salva é o Evangelho. Nós não podemos deixar para lá. A criação aponta para Deus, que existe um Criador, o soberano. Mas só o Evangelho aponta para a salvação, ou o Salvador. Então, os céus revelam que Deus existe, mas não um Deus salvador, um Deus irado. Só o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos que creem, já foi passado aqui pelo nosso querido irmão. Então, nós temos aqui uma revelação bem clara. Diz aí o versículo de número 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aí, o versículo 21, meus irmãos, olha que texto. Acompanhe aí comigo. O conhecimento aqui sem adoração é rebelião total. Diz o versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
Viu aí? Tendo conhecimento de Deus. Meus irmãos, vocês já pensaram que alguém ter conhecimento de Deus e não glorificar a Deus? É impensável um cristão que tem conhecimento de Deus não viver para a glória de Deus. Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Os nossos irmãos no passado entenderam isso. Se você tem conhecimento verdadeiro de Deus, então a sua vida é para a glória dele. Essa é a nossa finalidade aqui neste mundo. Mas existe um conhecimento que as pessoas têm de Deus e não conseguem glorificar o Senhor Deus. E aí, isso aqui mostra o que está no coração da humanidade. Talvez as crianças que estão aqui, que têm amiguinho que não é crente, já pode imaginar assim, é isso que está no coraçãozinho dos meus amiguinhos lá. E, primeira eles não glorificam a Deus. Não tem como eles glorificar a Deus. Por isso que às vezes o filho do crente canta, louva o Senhor, tem a mente treinada para citar versículos, a palavra do Senhor, e um amiguinho dele de colégio, que estuda lá junto, não vai glorificar o Senhor Deus, porque ele não consegue, ele tem falta de glorificar a Deus. E mais, ele é ingrato. Ele não consegue ter um coração grato. Porque diz o apóstolo Paulo aqui que o pensamento dele é um pensamento fútil. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É um coração obscurecido. Não é isso que está aí no versículo 21? Diz assim, porquanto, preste atenção no texto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, não consegue ser grato. E aqui tem uma outra lição, irmãos. Se tem um povo na face da terra que deveria ser grato, é o povo que tem a revelação especial. Eu não sei como é que está a sua vida na manhã deste dia, mas você já agradeceu hoje? A gente tem que ter o hábito de agradecer de manhã, de tarde, de noite. Agradecer ao Senhor Deus, agradecer porque acordou, poderia não ter acordado. Agradecer porque você foi ao banheiro e fez as suas necessidades lá naturalmente. Agradecer porque você tomou um copo de água. Agradecer porque você tem as suas pernas para poder ir e vir. Agradecer porque você tem uma família. Meus irmãos, grato a Deus, porque isso tudo é da parte dele. Mas o ímpio, ele é ingrato. Ele vive como se Deus não existisse. E aí o versículo 21 continua dizendo, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Não é que eles não pensam, eles pensam. E pensam até demais. Pensa aí nos pensadores da nossa sociedade, né? Tem até um cantor aí chamado Gabriel Pensador. Pensa! Mas são pensamentos nulos, que não levam em consideração o Deus Criador. São raciocínios falazes, é o que Paulo diz aos Colossenses. Então, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Começaram a pensar. É a máxima de René Descartes. Penso, logo existo. Mas o problema de René Descartes é que ele analisa isso no campo horizontal. O homem analisar a sua existência simplesmente olhando para si é um caos. Não há salvação intrínseco nele. Ele é depravado totalmente. Então, a máxima de René Descartes para os cristãos deveria ser: penso, porque nós devemos pensar, ter a mente de Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então penso, logo Cristo existe. Não eu existo, até porque eu já nem vivo mais. O homem possui um conhecimento real, porém não redentor, não salvador. Conhecer fatos, irmãos, sobre Deus não é o mesmo que viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é você saber que esse Deus é um Deus redentor, um Deus salvador. E ele fez isso de maneira sangrenta. Quando ele enviou o seu próprio filho, aliás, uma doutrina muito querida para nós, a doutrina da Trindade, ele mesmo se esvaziou da sua glória e veio, e habitou entre nós. O saudoso evangelista Billy Graham tem uma frase aí que é atribuída a ele, dizendo que o maior acontecimento na humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Alguém disse que os homens querem ser reis, e quando se tornam reis,
querem ser Deus. E nós temos um Deus que é rei e que quis ser homem. Meus irmãos, somente o Evangelho da Graça pode salvar. Só conhecer fatos sobre Deus não é suficiente para a salvação. Por isso, o último ponto aqui do nosso bloco, o apóstolo Paulo vai dizer que há uma troca fatal no coração do ímpio, da glória de Deus para a idolatria, porque é isso que vai acontecer. O homem que tem conhecimento de Deus, ele começa a raciocinar e ele não tem luz do evangelho na mente, então a solução para ele vai ser criar um Deus para ele. Olha o versículo de número 22 e 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucos por quê, meus irmãos? Porque raciocínio por raciocínio leva a pessoa à loucura. O grande pecado aqui, meus irmãos, é a troca fatal. A glória de Deus por imagem da criação. A pessoa até tem um instinto de adorar o transcendente, mas aí o que é que ela faz? Ela, pelo próprio raciocínio dela, ela começa a fabricar os seus deuses. João Calvino tem uma frase muito impactante que diz que o coração do homem é uma fábrica de criar ídolos. E eu não estou falando apenas de uma imagem criada pelas mãos. Nós somos assim. Se a graça não nos alcançar, o nosso coração é inclinado à idolatria. Então, o grande pecado aqui é trocar a glória de Deus por imagens da criação. O homem sempre quer adorar alguma coisa. Às vezes nós adoramos os nossos filhos, adoramos o nosso carro, a nossa casa. Fazemos isso tudo de ídolos. E damos a isso glória. Meus irmãos, vocês perceberam aqui que Deus não divide a glória dele com ninguém? Por isso é que o Senhor Jesus disse, olha, quem amar mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. E tem mais. O Senhor Jesus diz, quem amar a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Está lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. O homem sempre adora alguma coisa. O coração humano é uma fábrica de ídolos mesmo. Está certo? O nosso teólogo João Calvino. Ídolos modernos, meus irmãos, inclui autonomia. Preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Ciência sem Deus. O homem começa a raciocinar sobre as coisas criadas sem levar Deus em consideração. Prazeres. Que às vezes até é lícito, né? Mas às vezes o ídolo da pessoa é uma comida, é uma bebida. Sucesso é o desejo, sem levar Deus em consideração, de querer chegar no topo. E até religião sem Cristo. Ídolos. Idolatria, meus irmãos, não é a ausência da religião ou de religião, mas a adoração distorcida. Por isso é que nós precisamos saber adorar a Deus de verdade. E então eu quero concluir, meus irmãos, esta simples e objetiva mensagem do apóstolo Paulo aqui aos irmãos lá em Roma, quando escreveu a sua carta. Vocês viram aqui a necessidade urgente, absoluta do Evangelho. Como nós precisamos do Evangelho. E agora essa mensagem é para nós aqui, ou talvez para quem nos está ouvindo. Necessidade de conhecer Cristo. De entender que este é a verdade, e essa verdade nos liberta deste mal, deste mundo que é caído, meus irmãos, nos liberta do pecado, da tendência de adorar, sei lá o que for. Por quê? Porque todos nós somos culpáveis. Então isso daqui é bom, pai e mãe, quando você for corrigir o seu filho, você saber
que o seu filho está debaixo de um sistema de pecado. É pecador. É você ter que corrigir e falar assim, mas Senhor, eu sei o que está no coração do meu filho, porque está no meu também. Senhor, me ajuda, me dê sabedoria para ensinar o meu filho no caminho que se deve andar, de corrigir, mas com espírito de brandura, Senhor. Porque senão eu posso causar no coração dele mais rebeldia, Senhor. Porque todos nós somos culpáveis diante de Deus. Todos nós suprimos a verdade de Deus. Suprimir a verdade aqui, a linguagem no grego, é você sufocar mesmo. É você pegar essa verdade, é afogar ela. Colocar lá de... Sabe como é que é a brincadeira de criança na piscina? Que pega o amiguinho e fica dando... Lá no Rio de Janeiro, fala da caldão, né, da cauda. E segura lá a criança até... É assim que a humanidade faz com a verdade de Deus. Pega ela e afunda lá e deixa ela afogar lá. Todos nós precisamos da graça soberana de Deus. Então, escuta isso. Romanos capítulo 1, que vai ser concluído aqui futuramente com vocês, nos leva direto para Romanos capítulo 3. Ah, meus irmãos, que o coração de vocês esteja na expectativa de chegar lá em Romanos capítulo 3. Eu sei que vai passar, mas é porque o capítulo 1 aponta para lá. Mas quando vocês chegarem em Romanos capítulo 3, vocês vão ver que Romanos capítulo 3 leva vocês para a cruz. Romanos capítulo 1 leva para Romanos capítulo 3. Todos pecaram. Mas Deus fez alguma coisa. A cruz. E a cruz nos revela algumas coisas, meus irmãos. Que a justiça de Deus ou a ira dele foi satisfeita. A ira dele foi aplacada ou apaziguada. E a graça está sendo oferecida somente em Cristo. Então, é tempo de salvação. A porta está aberta. O caminho de salvação está aí para ser oferecido para essa humanidade caída, meus irmãos. Por isso, o Senhor Jesus diz, ide, portanto, e pregar esse evangelho a toda criatura. Então, a mesma verdade, escuta isso, que condena o homem natural, liberta o homem regenerado. É a máxima, né, daqueles que dizem, o mesmo sol que se levanta amolece a cera e endurece o barro. Então, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, nos lembra que o maior pecado é ignorar Deus. Não somente isso, mas trocar a glória de Deus. A maior necessidade da igreja não é inovação. Lembre-se disso, mas adoração verdadeira. Eu sei que nós estamos vivendo uma era de performance. Ah, poxa vida, se a gente pegar esses bancos e acolchoar, o culto vai ficar melhor, porque você vai sentar no banco acolchoado. Ah, se tiver um equipamento de... Vocês estão entendendo? Performance. Eu não sou contra isso, meu. Construção, arquitetura, mas o que eu estou dizendo é que a maior necessidade da igreja é a adoração verdadeira. Porque o que tem de templo suntuoso aí, que não tem nada de adoração que glorifique o Senhor Deus, a gente já sabe. E a maior esperança do mundo não é ter consciência moral, mas Cristo crucificado. Essa é a mensagem que salva. Então, o homem não precisa apenas ser educado e alfabetizado simplesmente por ser alfabetizado. O homem precisa de Cristo e este crucificado. Então, seja você um influenciador nesta era digital de apresentar Cristo e somente Cristo, aquele que veio para salvar pecadores. Vamos orar nesse momento, meus irmãos? Ó Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, ó Deus? Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, esta graça manifestada na obra de Cristo, ah Deus, todos nós estaremos perdidos. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por tão grande salvação. O Senhor é Deus que salva. Salvação pertence ao Senhor. Tu és Deus Salvador. Foi o Senhor que quis salvar. Ó Deus, nós agradecemos porque esta tão grande salvação já nos alcançou. E aqui, Senhor, na manhã deste dia, nós temos crianças,
filhos da aliança, filhos da promessa. Crianças, Senhor, que precisam ser ensinadas ou continuar a ser ensinadas no caminho do Senhor, para que quando chegar a idade da razão, elas mesmas, tendo consciência de quem o Senhor é, o Deus criador dos céus e da terra, mas o Deus que salva, possa com o coração crer para a justiça e confessar com a boca a respeito dessa salvação. Ó Deus, que a boa mão do Senhor continue sobre a vida desta amada congregação. Que aqui sejamos, Senhor, luzeiros neste local. Sejamos aqui proclamadores desta mensagem que salva ao mundo perdido. Dar-nos, Senhor, espírito missionário para não calar, mas falar desta verdade. Senhor, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.